Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre este ambiente, sobre a nossa vida, sobre os nossos ouvidos, que o Espírito Santo possa fluir com verdade, Senhor. Senhor, eu declaro, Pai, que toda mente esteja cativa ao senhorio de Cristo. Agora nós vamos ministrar e nós repreendemos toda distração, Senhor, porque nós vamos ministrar sobre Cristo. Pai, que a nossa mente esteja cativa, totalmente cativa ao senhorio da Tua palavra e da Tua verdade. Em nome de Jesus. Que eu não profira, Pai, nenhuma palavra de conhecimento humano. Que eu não venha falar nenhuma palavra, Pai, de mera filosofia ou de mera teoria, Senhor. Mas sim, pura revelação do Espírito. Declaramos isso em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a pessoa viva de Cristo ou tradições antigas. Amém? Quem que nós portamos? A pessoa viva ou a tradição? E no ambiente do novo pacto, da nova aliança, nós vamos contemplar Cristo em tudo. Se você pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar e vai contemplar Cristo e vai contemplar aquilo que Deus manteve oculto por meio dos séculos dentro de toda a história da Bíblia. Então, no novo pacto, você contempla Cristo em cada sombra, em cada tipo, em cada figura e em cada profecia do Antigo Testamento. Mas, porém, para as pessoas que não conseguem ler as leis de Moisés, ou ler o Antigo Testamento, ou elas leem cobertas de um véu, aquele véu que Paulo fala em 2 Coríntios, né? É o véu que os cobre de ver Cristo, 2 Coríntios. As pessoas acabam não aproveitando nada da leitura bíblica. E é por isso que muitas das pessoas não conseguem ler o Antigo Testamento, ou se leem não conseguem contemplar Cristo. E aí só conseguem ler o Novo Testamento. Por quê? Porque você coberto com este véu, você não consegue ver o Filho de Deus, você só consegue ver coisas. Agora nós somos aqueles que nos alimentamos das insondáveis riquezas de Cristo. E por alimentar das insondáveis riquezas de Cristo, nós entendemos que as insondáveis riquezas estão escondidas atrás ou por detrás de cada tipo que é apresentado na palavra, principalmente no Antigo Testamento. E aí você consegue encontrar a verdade que está oculta por detrás das sombras. Uma verdade que está por detrás das aparências. Exemplo, para Moisés e o povo de Israel, aquela rocha no deserto era simplesmente uma rocha. Tanto é que era para ele falar com ela, ele bateu nela, ele gritou, ele apelou, porque para Moisés e para o povo de Israel, aquela rocha era simplesmente uma rocha. Mas para quem já tem a mente desvendada, né, da religiosidade, vai entender o que Paulo entendeu, porque para Paulo ele tratava aquela rocha como Cristo. Para Paulo aquela rocha é Cristo. Então para nós ela era uma sombra, ela é uma sombra de Cristo. E aí a gente precisa entender que no Antigo Testamento tem tipos, sombras e profecia. Amém? Moisés foi um tipo de Cristo. Moisés foi Isaac, José, foram sempre um tipo de Messias, eles tiveram um papel de libertador. Eles foram um tipo de Messias, quando você olha para a palavra, entendendo. Então, toda a história da palavra do Senhor, desde Gênesis até Apocalipse, ela vem desenhando aquilo que o Pai iria fazer em nós na nova aliança. Sombra, aquela rocha que representava Cristo, era uma sombra de Cristo, por quê? Porque o próprio Senhor, Ele é a rocha angular, a rocha de esquina, a pedra de esquina.
O maná no deserto era um tipo de Cristo? Sim, porque no novo pacto Cristo chega dizendo assim: eu sou o pão vivo. A serpente que foi levantada lá no deserto, quando as pessoas eram picadas por cobras, aí Moisés levantou uma serpente e as pessoas olhavam para ela e eram curadas. O que o Senhor falou? Assim como a serpente foi levantada no deserto, se importa que o Filho do Homem seja levantado à madeira. O sábado era um dia de descanso. E hoje nós temos um dia, não temos mais um dia de 24 horas de descanso. O nosso dia de descanso é Cristo. Amém? Porque Ele disse o que para nós? Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então tudo que teve no Antigo Testamento, se você lê com o véu, você só vai ver coisas. Agora, se você vê Jesus, se você puder contemplar Ele, se você puder contemplar, através dos olhos espirituais, entendendo a nova aliança, você vai contemplar Cristo escondido em todos os tipos, em todas as sombras e em todas as profecias. Porque todos os profetas apontavam o Messias e apontavam para Cristo. Todos. Jeremias então falava assim: haverá um tempo em que a minha lei não vai estar mais escrita em pedras, porque ela vai estar no coração de vocês. E ninguém vai ensinar mais vocês o que vocês vão fazer, porque o Espírito do Senhor os ensinará. Então todo o antigo, irmãos, ele tipifica, ele é uma sombra e ele é uma profecia de Cristo. Tanto é claro isso que Paulo em 1 Coríntios 10, abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios 10. Primeira Coríntios 10. Quando você achou aí, amém? Diz assim: portanto, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. E todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Amém? Isso aqui é Paulo falando. Para os judeus, aquela rocha era simplesmente uma rocha. Para quem teve a revelação do Filho, como nós estamos estudando em Gálatas primeiro, que aprove a Deus revelar o seu Filho em mim. Paulo teve uma revelação do Filho de Deus. Quando o Filho de Deus foi revelado em Paulo, para Paulo ele já tinha plena certeza que o povo de Israel comeu de um alimento espiritual, que era o maná, era Cristo, bebeu da água que saiu da rocha, aquela rocha era Cristo. E quando Cristo chega para a mulher, o que ele fala para aquela mulher no poço? Se beberes da água que eu te der, nunca mais terás sede. Amém? Então muitas pessoas estão presas, irmãos, a observar a palavra unicamente de uma forma natural. Tem gente que pega a Bíblia para ler como se fosse um livro, qualquer livro secular. E ele pega a Bíblia e vai na sua mente natural, e ele começa a ficar preso nessas coisas. Mas quem já tem a revelação do novo pacto e flui a partir de Cristo, já não consegue ver mais os fatos como uma simples sombra, mas sim a realidade que está por detrás de cada sombra, e esta realidade é Cristo, que foi o que Paulo acabou de falar aqui. Eles tinham a sede saciada pela rocha espiritual,
que os acompanhava. E esta rocha era Cristo. Aquela rocha que o povo de Israel bebeu água, ela não acompanhava, ela não estava. Se puder melhorar, dá mais sinal para mim. Aqui, retorno. Mas quem que acompanhavam eles? Aquela nuvem que os acompanhavam durante o dia, fazendo sombra, e durante a noite, fazendo fogo e aquecendo. Então nós precisamos entender isso, querido. Que nós não podemos ir para a palavra simplesmente com a revelação humana. Nós não podemos ir para a Bíblia para ler com uma mentalidade do homem, ou a mentalidade adâmica, ou aquela mentalidade herdada lá em Adão. Nós precisamos permitir que Cristo revele ao nosso espírito as insondáveis riquezas dele. Amém? E para você olhar a palavra e não enxergar apenas sombras, mas enxergar tudo que está por detrás da sombra, você vai ter que largar a mão e lançar fora todo conceito religioso e toda tradição religiosa, para que a pessoa viva de Cristo viva em você. E quando ela viver em você, ela mesma começa a revelar ao seu espírito as insondáveis riquezas dele. Amém? Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis, ou pelo que bebeis, ou ainda com a relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Colossenses 2,16. Estes rituais, versículo 17 de Colossenses 2, esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Paulo fundamentando aos irmãos de Colossos e dizendo assim: meus irmãos, tudo isso, todas as festas, todos os rituais religiosos, eles só são sombra de Cristo. A realidade disso tudo está em Cristo. Então não adianta você fazer nenhum ato religioso achando que isso está remindo o seu tempo, ou está remindo o pecado, ou está remindo algumas coisas lançadas na eternidade. Isso não rime. A única coisa que vai remir é você estar na realidade correta, que é Cristo. Viver o ambiente da nova aliança, do novo pacto, é viver a jurisdição onde Cristo revela a nós. Cristo é o nosso fundamento, a nossa esperança e o nosso alimento. E quando eu falo de alimento, irmãos, eu falo de alimento que é nutriente. Cristo é a dieta da igreja. E nós precisamos estar numa dieta balanceada e correta. Porque tem alimento que nutre e tem alimento que engorda. Tem muita coisa que está sendo pregado e ensinado na igreja de hoje que não está nutrindo a igreja, só está engordando a igreja. Quando a igreja ela começa a entender o posicionamento em Cristo, ela se torna uma igreja monotemática. Porque todo culto você vai ver e ouvir de Cristo. Porque o evangelho da graça é Cristo. Nada mais se importa, nós não temos que ter sombras nem tipos se achegue a Deus, porque a partir de Cristo, essa foi a revelação máxima do Senhor, que no antigo esteve oculta pelos séculos, era a revelação máxima de Deus, Cristo era a revelação máxima, e no Novo Testamento ele veio em pessoa e em verdade, ao vivo, trazendo a plenitude de Deus. O maior propósito do Pai para nós é revelar o seu Filho em nós. Esse é o maior propósito. Quando nós temos o Filho revelado em nós, nós partimos de um ambiente natural para viver num ambiente espiritual. Então, toda a tradição nossa, ela é abandonada. Foi o que aconteceu com Paulo. Toda a tradição de Paulo teve que ser abandonada. Porque quando o Filho de Deus foi revelado em Paulo, ele contemplou pelos olhos espirituais, através do Espírito, tudo que era apenas sombra e não era a realidade.
Então a igreja ela precisa transicionar da sombra para a realidade. Rituais são só sombra. Realidade é aquilo que você desfruta e vive. Rituais é uma foto, você olha e lembra. Realidade, você participa. Consegue compreender isso no Espírito, irmãos? A igreja, ela tem vivido um tempo que ela tem olhado para as fotos e fica só olhando para a foto, enquanto hoje você já pode desfrutar e viver esse ambiente ao vivo e a cores. A vida de Cristo. E é tão impressionante, irmãos, que às vezes algumas pessoas nos convidam para ministrar em alguns lugares, e aí quando o nosso pai espiritual nos envia, eu compareço, eu vou. E tem gente que fala assim, nossa rapaz, que bênção, né? Mas você só ministra de Cristo? Eu falei, por enquanto né, irmãos? E depois? Depois também vai ser, só de Cristo. Amém? A igreja, ela está assustada por ouvir a palavra de Cristo. Cristo é o fundamento do Evangelho, irmãos. O Pai não desejou fundar denominações. Gruda isso aí com você. O Pai não desejou fundar religiões. O Pai só enviou seu Filho e Cristo só obedeceu e veio para manifestar a vida do Pai na terra, reconciliando o homem com Deus. Esse ato de reconciliar o homem com Deus é o ato de ativar o espírito do homem que estava desligado de Deus pelo pecado. Quando Adão peca lá no jardim, ele escolhe da árvore errada, ele tem o espírito dele desligado de Deus. Cristo ele veio para nos reativar. Cristo reativou o nosso espírito. E o nosso espírito reativado conecta-se ao Espírito do Pai, o Espírito Santo. E as insondáveis riquezas de Cristo são reveladas a nós. E nós começamos a transicionar para um plano espiritual, onde não é mais a minha vida e a sua vida que vale, mas sim a vida de Cristo. Então o propósito do Pai é revelar Cristo em nós, de uma forma que Cristo tome a nossa vida por completo, e a vida dele se manifeste através de nós. E se isso não acontecer, vai ser impossível as outras pessoas poderem enxergar a Cristo. A igreja precisa entender isso. Para que o mundo conheça Cristo, Cristo precisa ser revelado em nós. Por isso que as igrejas falavam, Paulo, aquele que antes nos perseguia, agora está falando de Cristo. E o Cristo que habitava em Paulo e se manifestava através de Paulo, revelava para as outras nações, para as outras igrejas e para os outros povos, as insondáveis riquezas de Cristo. Irmãos, o Senhor nos chamou para caminhar além das sombras. O Senhor nos chamou para revelar a nós as insondáveis riquezas que estavam escondidas pelos séculos nas sombras, e hoje nós podemos desfrutar com clareza essa realidade que vive em nós, a pessoa viva de Cristo, o Filho de Deus. Esse é o único propósito do Pai. E se nós entendermos isso, nós vamos entender, irmãos, que todos os rituais religiosos não nos revelam Cristo. Nós precisamos transicionar para um plano espiritual de maior relevância. Porque nós vamos entender o quê? Que as Escrituras não só concentram práticas, doutrinas e ordenanças. A Bíblia não tem só práticas, doutrinas e ordenanças. A Bíblia toda, o centro da Bíblia é a pessoa viva do Filho de Deus. O centro das Escrituras é a pessoa viva do Filho de Deus dentro de um vaso de barro. Esse é o centro da Escritura. As doutrinas, as ordenanças e as práticas bíblicas só nos levam para nos disciplinar e permitir que essa pessoa viva do Filho de Deus seja revelada em nós, e nós, como um vaso de barro, portadores dessa vida, manifestemos ela com vida de Deus na sociedade. Amém?
Pastor, que doidura é essa? Abre comigo, eu gostaria que você lesse só esse comigo. Eu não vou pedir para você ler muito, depois você só vai anotando as anotações, mas isso eu gostaria que você lesse comigo, o que eu acabei de falar aqui, para você não achar que eu estou ficando doido. João 5,39, Evangelho de João. Vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Amém? O Senhor falando para os religiosos: vocês estudam as Escrituras, porque vocês acreditam que nas Escrituras tem vida eterna. Mas são as Escrituras que testemunham de mim. Ele estava falando assim, ó, vocês acham que por conhecer as Escrituras vocês vão ser ou ter a vida eterna revelada. Mas a vida eterna só será revelada se vocês aceitarem a minha pessoa como filho de Deus. A vida eterna só é revelada em nós se nós aceitarmos a pessoa viva de Cristo e permitirmos que ela nos revele. Se eu for para a Bíblia sem Cristo, não vai passar de figurinha para mim, irmãos. Se eu for para a Bíblia, para ler Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, e vou lendo todo o Antigo Testamento sem a revelação de Cristo, é como se eu estivesse lendo um gibi de histórias. Você vai ver a história, porque Deus tirou ali. Agora, através de Cristo, você vai ver tudo. O povo de Israel no deserto, o povo de Israel saindo do Egito. O Egito significa o mundo. Então é o mesmo caminho que o Senhor está fazendo conosco. Cristo, Moisés é o libertador, Cristo é o nosso libertador. Jesus nos libertou, nos tirou do mundo. Nos está levando para a Nova Canaã. A Nova Canaã era um lugar glorioso para o povo de Israel, a Canaã. Para nós, Cristo é o lugar glorioso. Se você começar a olhar as Escrituras, através de Cristo, você começa a contemplar. Agora, se você for olhar com a sua mente humana, você vai estudar, eles entraram em Canaã, depois eles guerrearam ali, aí depois veio fulano, veio ciclano. Agora começa a contemplar tudo. A partir de Cristo, a partir da revelação de Cristo, a partir do Espírito, o Senhor vai revelar para você insondáveis. E era isso que os religiosos não conseguiam ter, as insondáveis riquezas de Cristo. E Cristo precisou falar para eles, olha, vocês estão examinando as Escrituras, porque vocês acreditam que nas Escrituras tem vida eterna. Mas a Escritura está dando testemunho ao meu respeito. Então ele estava falando assim, se não for através da minha vida, a vida de Cristo, você não pode desfrutar da vida eterna. Você não pode desfrutar dessa maravilha. E hoje, irmãos, nós vivemos nesse ambiente. Cristo é a revelação máxima da igreja. Cristo é a glória maior. E é o maior desejo do Pai para a nossa vida. E quando nós estudamos as cartas de Paulo, não só elas, mas principalmente elas, nós podemos observar o Filho de Deus como o quê? Como a incorporação da plenitude de Deus no homem. O Filho de Deus, Cristo, é a incorporação da plenitude de Deus em nós. O Senhor, através de Cristo, reativou o nosso espírito, porque o espírito do homem, quando ele não está conectado com Deus, praticamente ele entra num estado de hibernação, vamos dizer assim. Quando ele reativa o Espírito do Senhor conecta o nosso espírito e começa a ativar coisas espirituais em nós. Quando eu comecei a compreender isso, eu sou nascido num berço evangélico, irmãos. A minha mãe comprou na loja, tinha a loja Tamacavi aqui em São José, lembra a loja Tamacavi? Faz tempo, né? Quem lembra dessa loja? Minha mãe foi lá e comprou um berço de madeira, de acácia, que estava escrito assim, ó, com letras de ouro, berço evangélico. E eu nasci nesse berço. Mas para mim tudo era sombra, irmãos. Eu lia tudo como uma história. Mas a partir do momento que eu comecei a ter a revelação de Cristo na minha vida, as coisas começaram a mudar, porque eu não consigo mais ler a Bíblia com o véu que nós tínhamos. Esse véu foi arrancado.
Semana que vem nós vamos falar do véu. Hoje não vai dar tempo de falar do véu. Amém? E quando esse véu foi arrancado, você começa a enxergar Cristo desde a criação até o último versículo de Apocalipse. Começando pelo primeiro capítulo de Apocalipse, você fala assim, a revelação de Cristo. Apocalipse já começa a dizer. Então, o que nós precisamos entender? Que Cristo é uma pessoa viva, não é tradição. Você não tem que estar apego à tradição religiosa. Você não tem que estar apego a campanhas religiosas que você faz para ter Cristo na sua vida. Não. Cristo é uma pessoa viva. Tudo isso que nós criamos, vamos criar uma campanha religiosa para fazer algo, para que você possa fazer. Isso aí você está voltando ao mesmo passado lá dos irmãos que adoravam, precisavam entrar no templo de cabeça coberta, precisava cumprir todos os rituais para que eles pudessem adorar a Deus. Uma vez ao mês, eles iam lá e adoravam a Deus, matavam um animal e faziam o sacrifício, são rituais. Em Cristo não existe rituais. Em Cristo não existe tradição. Em Cristo existe a revelação pelo Espírito. Amém? Se o Senhor veio para ser homem, e na sua ressurreição, Ele tornou-se o Espírito vivificante, que vive em nós, que cremos nele. Então você precisa entender assim, todos que creem em Cristo, que entregam a sua vida para Cristo, passam a ser portadores da vida do Senhor. Mas para isso você vai precisar entender que Cristo ele foi 2 vezes feito. 2 vezes feito, pastor? Sim. A primeira vez, quando que foi? João 1:4, que diz que primeiro o verbo, o Filho de Deus, foi feito carne, e ele veio para ser um homem. O Filho de Deus, João 1:4, foi feito carne e veio para ser um homem. Como é que diz lá? E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, a primeira vez que Cristo vem à terra, ele vem como um homem. Ele foi feito pela primeira vez como um homem. E a segunda vez, este homem que é Cristo, que era o último Adão, que cumpriu tudo da lei, ele cumpriu tudo da lei, e encerrou o pacto vigente, a antiga aliança. Ele era o último Adão, e a partir da sua morte e ressurreição, ele passa a ser o Espírito vivificante. 1 Coríntios 15:45. Da mesma forma está escrito, Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Amém? O que é um espírito vivificante, irmãos? O que é uma pessoa vivificante? Você já parou para pensar isso? É aquilo que produz vida. E se o Espírito de Cristo, se Cristo habita em nós e Ele é vivificante, Ele produz vida ao nosso espírito. E toda vez que nós nos rendemos a Cristo, nós não vamos ser mais aquelas pessoas mortas, borocochô, morrendo, entristecida, paralisada pelos os problemas. Por quê? Porque a vida de Cristo, ela é produzida em nós, porque nós habitamos a pessoa vivificante de Cristo, a pessoa viva que todos os dias nos faz experimentar as insondáveis riquezas de Cristo. E quais são essas insondáveis riquezas? Tudo aquilo que está oculto a quem está com o véu e descoberto para quem já transicionou para fora do véu. E eu preciso entender que essa pessoa vivificante, e essa pessoa que foi feita, primeiro foi o homem, viveu como homem, Deus se encarna no homem, vive como homem, é crucificado, ressuscita, mas não como homem, mas sim como um espírito vivificante. Primeiro era a alma viva, era a alma vivente. Depois ele ressuscita como espírito
vivificante. E aí ele inaugura um novo pacto através de um simples ato que ele fala assim: eu vou, mas vou deixar o meu Consolador, trarei o meu Consolador, o meu Espírito para vós, de modo que vocês não se sentirão sós mais, vocês serão ajudados. E essa pessoa feita Espírito vivificante, essa pessoa Cristo, ela está em oposição a toda tradição e toda religião. Não tem como a gente ter a pessoa de Cristo dentro de rituais religiosos. Pastor, o que o senhor está falando? Eu estou falando com toda certeza, e eu já vivi isso, e eu sei o que é isso. Toda tradição religiosa que você faz não é nada, é só vento. Não manifesta nada de Cristo. É vento puro. Pastor, que loucura. Eu estou falando que 90% do tempo que os crentes permanecem como crentes, eles estão fazendo vento. Eles estão que nem aquela mulher que o profeta fala, que engravidou, cresceu tudo, e na hora de dar luz não era nada, era vento. Deve ser, irmãos, uma frustração. A mulher engravida, cresce a barriga, passa todos os problemas de gravidez, na hora que vai dar luz não tem nada, é vento. E aí você começa a ver pessoas que não conseguem desfrutar das insondáveis riquezas de Cristo e desanimam facilmente na sua caminhada. Andam em desânimo em cima de desânimo. Andam em ofensa em cima de ofensa. Se ofende facilmente. Tudo para ela é ofensa, tudo para ela é um problema. Alguém olhou torto, ele se ofende. Alguém deu risada, ele se ofende. Alguém pulou, ele se ofende. Alguém gritou mais alto, ele se ofende. Tudo isso é a falta da revelação de Cristo. Porque a pessoa está presa em tradição. Ela precisa de alguma coisa, que nem os irmãos de Israel. Eram picados pela cobra. Eles não oravam ao Senhor para curar. Eles precisavam de algo, que eles tinham que olhar para aquele algo para ser curado. Aí Deus vai lá e levanta para eles a serpente. Tá bom, olha para a serpente. São pessoas que não conseguem desfrutar da vida de Cristo sem ter uma tradição para acompanhar. Só que isso não funciona mais hoje. Diga para quem está do seu lado: tradição não funciona na nova aliança. Se você está cumprindo alguma tradição religiosa, você está perdendo tempo, irmão. E cuidado para você não passar 40 anos, 50 anos perdendo tempo. Mas aprove a Deus que o Senhor está revelando o seu Filho em você. E revelando o seu Filho em nós. Nós não vamos perder tempo, nós vamos remir tudo aquilo que nós perdemos tempo em nossa tradição religiosa. Amém? Sabe por quê, querido? O coração do Pai não tem interesse em nos revelar religião e nem tradição. Isso não é o interesse do coração do Pai. A única intenção do Pai é nos dar o Filho como uma pessoa viva, que é vivificante para o nosso espírito. Uma pessoa que vai trazer vida ao nosso espírito todos os dias. Essa é a única intenção do Pai. Ou vocês acham que o Pai quis formar a religião evangélica, a religião católica? Não. Isso aí quem criou foi os homens, pela dureza dos corações. O que Cristo mais combateu foi a religião. E quem matou Cristo foi a religião. Então é por isso que nós temos que tomar cuidado para nós não se tornarmos religiosos. Consegue pegar isso no espírito? Aí tem uns que são mais doidos. Então eu não sou de religião, não sou de lugar nenhum, irmão. Porque agora tem a onda dos igrejados. Não, isso aí não é onda dos... Isso aí não é filho, irmão. Isso aí é rebelde. Porque se você não consegue caminhar em corpo, como é que você manifesta a vida de Cristo? Se você não consegue ter comunhão com o teu irmão, como é que você manifesta a vida de Cristo? Porque tem gente que pegou essa palavra que nós pregamos sobre reino, novo pacto, e agora está indo para a margem da sociedade, dizendo: agora nós não temos que ter igreja, não tem que ter nada. Não, não tem que ter igreja. Por quê? Por igreja somos nós. Mas você precisa de um corpo, porque se você não participar de um corpo, você não tem vida. Corta o teu braço e põe do lado ali e vê se ele vai viver. Se você cortar seu braço e deixar algumas horas fora, desligado do seu corpo, nem você consegue conectar mais ele ao corpo, porque ele perde. Qualquer membro desconectado do corpo perde a vida. E a vida que nós estamos falando é a vida de Cristo. Amém? E desde o momento que essa pessoa viva foi revelado para Paulo, nós estamos falando de Paulo, irmão, um homem que era extremamente zeloso em suas religiões, sua religião judaica.
desde que essa pessoa foi revelada na vida dele, o véu foi retirado da sua vida, e a sua mente, que era extremamente inteligente, Paulo era extremamente culto, ele foi iluminado a respeito do Filho de Deus. Sabe qual é o maior problema da igreja? Que nós estamos querendo viver sobre o iluminismo humano, sobre o humanismo, aquele mesmo iluminismo que despertou os homens lá na Revolução Francesa, tal, e vem gerando toda essa bagunça que nós vivemos hoje. O homem, ele quer a revelação de Deus através dessa mente, não vai ter. A iluminação que veio na mente de Paulo, que era uma mente poderosa, sábia, foi a revelação de Cristo ao Espírito de Paulo, que quando o Espírito de Paulo entendeu, a sua mente compreendeu, e ele teve uma troca de mentalidade, ele passou a ter a mentalidade de Cristo, a mente de Cristo. Amém? E depois desse tempo, nenhuma religião e nenhuma tradição teve tempo e lugar na vida de Paulo. Por quê? Porque Paulo só se interessava a uma única pessoa. Paulo, ele virou um pregador monotemático. Ele não ficava fazendo a campanha do altar para sacrificar cordeiro mais. Ele não ficava fazendo a campanha da pia para lavar a mão. Ele não ficava fazendo a campanha do candelabro para encher de óleo. Ele só pregava sobre Cristo. Só sobre Cristo, que é a única glória que interessa para a igreja, é Cristo. Amém? A única glória maior revelada para a igreja é Cristo. Amém? Sem a pessoa viva, vivendo em nossa realidade diária, entenda isso. Sem essa pessoa viva de Cristo, vivendo na nossa realidade diária, a vida da igreja será apenas uma rotina de tradições maçantes e pesadas. O que é isso, pastor? Sabe aquela que você fala assim, oh, hoje é culto, eu tenho que ir para o culto. Você não vem por prazer mais. Você não vem porque que você ama mais. Ah, hoje é dia de seminário, eu vou no seminário. Hoje é dia de conferência, eu vou na conferência. Isso é tradição. Você não tem que vir por uma obrigação, você tem que vir porque no seu espírito salta a vontade de vir. Se você tem a pessoa viva de Cristo dentro de você, se você tem a pessoa viva de Cristo dentro de você, você não vai fazer nada mais por obrigação. Você não vai viver por filosofia religiosa. Você não vai sentir a hora de se reunir como igreja. Essa que é a verdade, irmãos. Quando a vida de Cristo está conectada ao teu espírito, não tem dor, não tem cansaço. Que isso, pastor? Mas nós somos humanos. Sim, mas a influência da vida do Senhor é tão grande na sua vida, que você não vai paralisar por circunstâncias humanas. Você não vai ficar parado no seu eu. Ah, hoje eu estou cansado. Eu estou cansado, eu não vou não. Porque o teu espírito vai falar assim, ô carne velha, você está cansada. Mas eu quero me alimentar. Eu quero comer, porque o espírito sabe que se ele estiver longe da semente, o crescimento de Cristo na vida dele fica paralisado. E quando Cristo é revelado em nós, foi o que aconteceu com Paulo, irmão. Aprove a Deus o seu filho ser revelado a mim. Sabe o que aconteceu com Paulo? A fome de Paulo aumentou, que ele ficou 13 anos estudando a palavra. 13 anos estudando a palavra. Chegou um tempo que Paulo teve que ir para a Arábia, longe da religião judia e longe dos cristãos. E ficou lá orando e estudando a palavra. Orando e estudando a palavra para não ter contaminação nenhuma de nenhuma filosofia humana. Depois ele volta com todo o peso, com toda a responsabilidade que o Senhor revelou na sua vida. Então o que nós precisamos entender, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Se você tem dificuldade de caminhar no corpo, se você tem dificuldade de estar nos cultos, significa ainda que o Filho ainda não foi revelado em você. Pastor, como assim, irmãos?
Porque à medida que o Filho é revelado, a fome vai se conectar ao Espírito, e o Espírito não vai querer ficar desligado da fonte de vida. O que produz fonte de vida? Se a palavra de Cristo nos alimenta, o Espírito vai querer sempre disso. Você consegue compreender isso no Espírito? É por isso que no livro lá do Lucas Marques, Aspectos Práticos do Novo Pacto 2, fala que quando nós deixamos de congregar, ou deixamos de cultuar, nós cometemos pecado. Por quê? Porque nós rejeitamos a semente de Cristo. Porque a palavra que nós estamos ministrando aqui, nós não estamos ministrando a sua mente, nós estamos ministrando ao seu espírito. São sementes espirituais que estão sendo liberadas para a sua vida, para que Cristo seja formado em você, e você começa a ter uma mentalidade de Cristo, e começa a enxergar a Bíblia não apenas como um livrinho de história, e começa a enxergar a Bíblia como um livro de revelação da vida do Filho de Deus na sua vida. E aí você nunca mais é o mesmo, nunca mais será o mesmo. Amém? Como assim, pastor? Porque nós somos, como igreja, o corpo de Cristo, querido. E se nós somos o corpo de Cristo, nós não devemos viver em tradições maçantes e pesadas. O que é uma tradição maçante e pesada? Aquilo que você faz por obrigação. Hoje é culto, eu vou. Você está na religião. Você está sem Cristo. Porque quando você está em Cristo, está no reino, você não pensa. Pode estar caindo no mundo, a sua vontade é de estar reunido com os irmãos, a sua vontade é de estar comendo o alimento, a sua vontade é de estar adorando em unanimidade, em unicidade. Então às vezes a gente olha para a igreja A, a igreja B e fala, aquela igreja é cheia de religiosidade. Não, irmãos, nunca fale de reino e religião comparando a denominação A, a denominação B. Você tem que falar entre reino e religião, comparando as suas atitudes relacionadas à visão do reino de Deus. Nós temos que olhar assim, qual é a minha atitude? De um religioso ou de quem vive o reino? Qual é a atitude de um religioso? Hoje estou cansado, eu não vou não. Hoje eu estou cansada. Bobeira. Mesa, para que mesa? A mesa com a liderança, bobeira. Aprender bobeira. Mesa com casais, bobeira, essas coisas. Vou aprender o quê? Mesa com jovens, bobeira. Aprender, isso é bobeira. Na igreja ali te ensina muito de Cristo. A gente vai na integração com o louvor, o pastor vem de ensinar técnicas para a gente solar e tocar, ele começa a falar de Cristo para nós na integração do louvor. A gente vai na integração de membro, vem dele falar para nós como que funciona aqui a luz, como que acende, como que apaga, ele começa a falar de Cristo para nós, isso é bobeira. Você consegue compreender isso, querido? Se a igreja não estiver conectada em Cristo, se você não estiver conectado na pessoa viva de Cristo, a vida religiosa será maçante e pesada para você. E você pode trocar de denominação, vou trocar, não sei se é religião, não sei como que eu posso falar. Você pode trocar de religião, deixar de levar um andor nas costas, que era pesado para você, e ainda continuar uma vida religiosa pesada. Por quê? Porque você não está desfrutando da pessoa viva de Cristo. Quando nós passamos a desfrutar da pessoa viva de Cristo, não tem peso, só tem alegria, só tem renovo. Eu saio daqui, você sai daqui, depois de um culto como esse, assim, meu espírito saltita de prazer, meu espírito saltita de força, o meu corpo pode estar velho, cansado, mas meu espírito está curado e renovado, está voando, voando, porque eu tenho a pessoa viva de Cristo. Aleluia. Se nós somos o corpo de Cristo, e somos o corpo dessa pessoa viva, irmãos, nós temos que entender que como igreja, o Senhor habita em nós para uma única coisa. Qual coisa, pastor? Ser a expressão e os movimentos de Cristo, de tudo que Ele quer fazer e falar. Está entendendo isso? Se nós somos o corpo de Cristo,
Nós portamos a pessoa viva de Cristo para uma única coisa, para ser a expressão e os movimentos dele nessa terra, para fazer o que ele quer fazer e dizer o que ele quer falar. Mais nada. E se Deus, o Pai, não revelar o seu Filho em nós, irmãos, nenhuma pessoa vai poder fazer isso, e nenhuma outra pessoa vai poder contemplar na igreja. Vamos falar aqui da MEG. Se o Pai não revelar Cristo na MEG, ninguém lá de fora vai poder enxergar Cristo aqui. Então nós temos que nos render ao que o Pai faz. Por quê? Porque essa pessoa de Cristo é insondável. E o que é insondável, meu irmão? Você sabe dizer para mim o que é insondável? Insondável é aquilo que não pode ser averiguado pela mente humana. A mente humana não consegue compreender, não consegue estudar e não consegue averiguar. Isso é uma coisa insondável. Então deixa eu falar para você, Cristo não vai ser, você não vai conseguir pegar Cristo, colocar numa mesa, numa marca ali de anatomia, abrir Cristo com o bisturi e começar, não! Cristo não é examinado segundo a ciência, Cristo é examinado segundo o Espírito. Se nós formos para a nossa mente, nós vamos querer colocar uma marca, abrir Cristo e estudar Cristo. Deixa eu falar para você, Cristo não se estuda, Cristo se desfruta. Nós desfrutamos. Não tem como estudar isso, é desfrutar, nos render. E a nossa função, conforme Efésios 3:8, o que é a nossa função como filhos de Deus, irmãos? É anunciar esse evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos o mistério de Deus desde os séculos passados. Olha qual que é a sua missão: anunciar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos que não têm a mente esclarecida ou a mente iluminada por Cristo ainda, o mistério das insondáveis riquezas de Cristo. Você foi chamado desde o ventre. Você foi eleito em Deus, escolhido em Deus desde antes da fundação do mundo. E foi chamado e separado desde o ventre para comunicar as insondáveis riquezas de Cristo, para esclarecer o mistério que esteve oculto através dos séculos, onde milhares de pessoas, milhares de anos se passaram e as pessoas não conseguiam ter essa revelação. Irmão, quando Moisés desce do monte, que ele fala com Deus, ele aparece com a face transfigurada. As pessoas começam a olhar para Moisés e não conseguem olhar para Moisés. Sabe o que era aquilo ali? Aquilo ali já era Moisés resplandecendo a face de Cristo. Já era uma sombra de Moisés mostrando para o povo, e Deus mostrando: é assim que vocês vão me ver, face a face, sem véus. E como o povo não podia contemplar aquilo, Moisés precisava colocar um véu para falar com o povo, porque a glória de Deus assustava o povo, a glória de Deus amedrontava o povo. E aí quando Deus ia falar com Moisés, Moisés tirava o véu e falava face a face. Depois, quando Moisés ia transmitir para o povo, ele colocava o véu. E dias ficaram. Que impressionante, irmãos, para Moisés receber as revelações das tábuas, dos 10 mandamentos, que eram mandamentos protetivos para o povo de Deus. Moisés subiu e ficou 40 dias e 40 noites em consagração e jejum. O nosso Senhor, para ter o envio do Pai, passou 40 dias e 40 noites. E depois foi tentado, venceu o diabo. E o Pai fala: vai, anuncia. Esclareça a este povo as insondáveis riquezas de Cristo e tudo que ficou oculto por anos e por séculos deste mistério. Em Efésios 3:8, Paulo fala que, embora ele sendo o menor de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, revelar a todos qual é a dispensação deste mistério que desde os séculos passados
foi mantido oculto em Deus que tudo criou. Olha que interessante, Deus cria tudo e Deus mantém oculto para revelar a nós, a sua igreja. E Deus vem trabalhando com o homem desde Adão por pactos. Pacto adâmico, pacto com Abraão, pacto com Davi. Antes de Abraão, depois de Abraão com Moisés, depois Davi. Aí vem em nós, ele faz um pacto, a nova aliança, o pacto pela vida do Filho. Então nada mais agrada a Deus, irmãos, do que revelar seu Filho em nós. Porque a nova aliança, a base central da nova aliança é a maturidade de Cristo através do Filho revelado em nós. E nós precisamos entender isso, que nos dias atuais, muitos cristãos leem e estudam a Bíblia minuciosamente, mas enxerga muito pouco de Cristo. Estuda. Aí depois teologia, depois gradua, pós-gradua, mestrado, doutorado e assim vai. E não consegue conhecer as insondáveis riquezas de Cristo. Porque o evangelho do reino é simples. Não vamos colocar Cristo na maca e estudar a anatomia dele, nós vamos render para que ele seja a nossa vida. E nós começamos a fazer tudo isso, eu não sou contra isso, é importante fazer, nós também estudamos teologia, nós também temos escola de teologia, mas isso sem Cristo não nos leva a lugar nenhum. Você estudar sem ter a revelação de Cristo não te leva a nada. E nos dias atuais, irmãos, nós temos visto cristãos estudando a palavra, estudando, e não tendo revelação de Cristo. Porque a revelação de Cristo é a glória maior para nós. A revelação de Cristo é a maturidade dos filhos de Deus. Quando o Pai olha para nós, como diz Efésios 4:11, Ele não quer enxergar meninos, Ele quer enxergar filhos, a estatura da plenitude de Cristo, a estatura de Cristo, filhos como Cristo. E toda a revelação de Deus ao longo das Escrituras está centrada em Cristo e pronto e acabou, irmão. Não precisa a gente arrumar mais nada. Não precisa a gente arrumar subterfúgio para que você venha no culto. Não precisa fazer campanha para que você se sinta motivado para vir ao culto. Você só precisa ter a revelação do Filho de Deus na sua vida. E essa revelação fará que você tenha prazer de estar reunido para adorar ao Senhor, porque você sabe, Ele é meu alimento e eu preciso dEle. Cristo é meu alimento e eu preciso dEle. Cristo é o alimento da igreja, cheio de nutrientes, nós precisamos dEle. Cristo é o nutriente da igreja. Nem tudo que você come nutre. Na verdade, pela dieta que nós vivemos hoje, maior parte não nutre, só nos engorda. E aí quando você passa no nutricionista, aí você passa até fome, né? Porque ele começa a passar para você, o que o nutricionista passa? Tudo que nutre, e não que engorda. Porque a gente ser gordinho assim, cheios de alguns excessos, não significa que nós estamos saudáveis. Às vezes você pega um magrinho, que está com a saúde muito mais saudável do que um gordinho. Por quê? Porque aquele magrinho está comendo aquilo que nutre. E o gordinho está comendo aquilo que engorda. Gordura não serve para nada, irmãos. Tudo que nós estamos colocando na igreja para atrair pessoas é gordura. Tudo que nós estamos fazendo na igreja para atrair pessoas é gordura. Não é nutriente. Agora, se a igreja for uma igreja que tem um banquete favorável, um banquete que nutre, não esquenta a cabeça com a quantidade,